Um grande container verde chamou a atenção de um detetive, que decidiu examinar o que havia dentro. No interior, ele encontrou vários sacos plásticos bem lacrados. Ao abrir um deles, o policial descobriu uma substância de origem desconhecida, junto com o que pareciam ser roupas femininas. Outro saco revelou algo muito mais assustador: o que parecia ser restos humanos. No total, 5 sacos foram recuperados, e o conteúdo deles confirmou o pior: continham partes de um corpo. Os detetives rapidamente identificaram os restos mortais como sendo de Tara Grant. Queridos espectadores, por favor, não se esqueçam de curtir, deixar um comentário abaixo do vídeo e se inscrever no canal para não perder os novos vídeos. Isso é muito importante para nós. Hoje, exploraremos um caso de crime real e examinaremos as evidências e fotos relacionadas a uma mulher chamada Tara Grant, que nasceu em um dia quente de verão, 22 de junho de 1972, no vibrante estado de Michigan. Sua infância foi um retrato pitoresco da vida rural, cheia de simplicidade, trabalho árduo e alegria. Crescendo em uma fazenda espaçosa com seus pais e irmã mais nova, os primeiros anos de Tara foram marcados por uma profunda conexão com a natureza e um forte senso de união familiar. Ela adorava estar ao ar livre, onde podia cavalgar pelos campos abertos, cuidar das galinhas e cabras e ajudar seus pais nas tarefas diárias que envolviam administrar uma fazenda. Essas experiências despertaram em Tara um amor pelos animais e uma ética de trabalho que moldariam seu futuro. Durante seus anos escolares, Tara se destacou em várias atividades, demonstrando sua versatilidade e entusiasmo. Ela era uma orgulhosa integrante da equipe de cheerleaders, trazendo energia e empolgação para cada jogo. E também se destacava na quadra de basquete, onde seu espírito competitivo e trabalho em equipe se sobressaíam. A música era outra de suas paixões, e ela tocava na banda da escola, onde sua dedicação brilhava em cada apresentação. Após concluir o ensino médio, as ambições de Tara a levaram para a prestigiosa Universidade de Michigan. Foi lá que ela não apenas buscou seu diploma em administração, mas também conheceu Steven, um jovem carismático e ambicioso, com sonhos próprios. A conexão entre eles foi imediata, e o relacionamento floresceu durante os anos de universidade. Pouco depois da formatura de Tara, o casal se casou em uma bela cerimônia cercada por familiares e amigos, iniciando uma vida cheia de esperanças e sonhos para o futuro. A jornada profissional de Tara começou em uma grande empresa internacional, onde seu talento para os negócios e determinação rapidamente lhe renderam reconhecimento. Ela subiu na hierarquia corporativa com uma velocidade notável, tornando-se uma funcionária valiosa dentro da organização. Enquanto isso, as aspirações de Steven inicialmente se concentravam na carreira política. Durante seus anos universitários, ele havia trabalhado como assistente de um senador estadual, ganhando experiência e conexões valiosas. No entanto, quando o senador se aposentou, as ambições políticas de Steven foram colocadas em pausa e ele acabou trabalhando na pequena oficina de ferramentas de seu pai. 4 anos após o casamento, Tara e Steven receberam em suas vidas o primeiro filho do casal, uma menina. Essa adição alegre à família foi seguida, alguns anos depois, pelo nascimento de um menino. Com 2 filhos pequenos, os Grant decidiram que era hora de melhorar sua condição de moradia. Eles compraram uma bela casa em um bairro de classe alta no condado de Macomb, Michigan, nos arredores de Detroit. A carreira de Tara continuava a prosperar, mas seu trabalho exigente demandava viagens frequentes, deixando-a fora de casa durante boa parte da semana. Ela frequentemente passava os dias úteis em outros estados, ou até no exterior, retornando apenas nos fins de semana para passar tempo com a família. Essa rotina exigente colocava um grande fardo sobre Steven, que assumiu a principal responsabilidade pelos cuidados das crianças. Trabalhar na empresa do pai lhe dava certa flexibilidade, mas equilibrar o trabalho com as necessidades de 2 filhos pequenos não era tarefa fácil. Para ajudar, decidiram contratar uma babá em tempo integral por meio de um programa especial que trazia cuidadores de outros países para viver com as famílias.
A nova babá rapidamente criou um vínculo com as crianças, assumindo grande parte das tarefas diárias de cuidado. Com esse apoio adicional, Steven conseguiu tempo para atuar como técnico de futebol juvenil em meio período, um papel que lhe permitia canalizar sua energia em algo que gostava, mantendo-se presente para os filhos. Apesar da aparência externa de estabilidade e conforto financeiro, rachaduras começaram a surgir no relacionamento de Tara e Steven. As separações frequentes começaram a desgastar o casamento, e as discussões se tornaram mais constantes. Tara mantinha a esperança de que uma promoção iminente permitiria ajustar sua agenda e passar mais tempo em casa, mas até que isso acontecesse, o padrão de longas viagens de trabalho e breves visitas de fim de semana continuava. A tensão atingiu o ponto de ruptura em 14 de fevereiro de 2007, quando uma série de eventos inesperados aconteceu. No Dia dos Namorados, Steven ligou para a polícia. Ele relatou que Tara estava desaparecida havia 5 dias, uma situação incomum que levantou preocupações imediatas. Steven contou os acontecimentos da noite de 9 de fevereiro, a última vez que viu Tara. Segundo ele, ela havia acabado de retornar de uma viagem de negócios, mas anunciou que precisaria sair um dia antes do planejado. Essa revelação gerou outra discussão acalorada entre o casal. Tara começou a arrumar sua mala e pouco depois, Steven a ouviu ao telefone dizendo: "Estarei esperando no final da rua." Momentos depois, ela saiu de casa e entrou em um carro de cor escura. Essa foi a última vez que alguém a viu ou ouviu falar dela. A primeira pergunta da polícia a Steven foi por que ele esperou 5 dias para relatar o desaparecimento de Tara. Ele explicou que, no início, acreditava que ela simplesmente havia saído para a viagem mais cedo e estava evitando contato por causa da briga. No entanto, à medida que os dias passaram e Tara não ligou para casa, nem mesmo para falar com os filhos pequenos, as preocupações começaram a crescer. Na segunda-feira, o chefe de Tara entrou em contato com Steven, informando que ela havia perdido uma reunião importante. Isso era extremamente incomum para Tara, conhecida por seu profissionalismo e comprometimento com o trabalho. Alarmado, Steven contatou os parentes de Tara, compartilhando suas preocupações. Ela havia confidenciado aos pais o crescente estresse no casamento, mencionando as brigas frequentes causadas pelas viagens constantes e pela carga de trabalho. Mesmo assim, os pais presumiram que ela tivesse apenas tirado um tempo para se afastar das tensões e que retornaria quando estivesse pronta. Com o passar dos dias e sem qualquer sinal de Tara, a frustração inicial de Steven se transformou em preocupação crescente. Eventualmente, ele decidiu entrar em contato com a polícia e registrar o desaparecimento oficialmente. Quando os detetives o entrevistaram na delegacia, notaram vários arranhões em seus braços e mãos, o que lhes pareceu suspeito. Eles perguntaram se a discussão com Tara havia se tornado física, mas Steven negou categoricamente. Ele explicou que os arranhões eram comuns em seu trabalho com peças de metal na oficina do pai, um serviço que frequentemente resultava em pequenos ferimentos. Após concluir a entrevista inicial, os detetives pediram permissão para revistar a casa da família, e Steven concordou sem objeções. Ao chegarem, observaram que todos os pertences essenciais de Tara estavam desaparecidos, incluindo sua bolsa, documentos de identidade e mala. Para coletar mais informações, Steven permitiu acesso ao computador de Tara. Os detetives examinaram cuidadosamente sua atividade online, especialmente as movimentações bancárias. O que descobriram apenas aprofundou o mistério. Não havia transações recentes desde o dia de seu desaparecimento. Se Tara tivesse partido por vontade própria, provavelmente teria feito compras ou reservas de transporte e hospedagem. A busca na casa não revelou nenhuma evidência concreta que explicasse o desaparecimento. Não havia sinais de luta ou qualquer indício de crime. Com poucas pistas, os detetives começaram a rastrear os últimos movimentos conhecidos de Tara. O caso representava um grande desafio para o departamento de polícia local, que tinha experiência limitada em investigações complexas. A região era considerada uma das mais seguras do país, e a maioria dos casos envolvia apenas pequenas ocorrências ou disputas de vizinhos. Mesmo com recursos limitados,
Os detetives continuaram determinados a descobrir a verdade. O próximo passo da investigação foi pedir que Steven fizesse um teste de polígrafo. A sugestão o enfureceu. Ele acusou os detetives de o tratarem como suspeito injustamente e insistiu que jamais machucaria sua esposa. Os policiais deixaram sua casa para reavaliar os próximos passos. No entanto, na manhã seguinte, Steven os surpreendeu ao ligar dizendo que estava disposto a fazer o interrogatório. Mas pouco tempo depois, seu advogado interveio, aconselhando-o a não participar. Essa mudança repentina aumentou as suspeitas dos detetives, já que contradizia a disposição anterior de Steven em cooperar. Apesar de sua recusa em continuar colaborando, ele permaneceu o principal suspeito, algo comum em casos de desaparecimento de cônjuges. Seu comportamento, aliado à ausência de outras pistas, manteve o foco da investigação sobre ele. Enquanto isso, os detetives continuaram contatando os parentes, amigos e colegas de Tara, mas ninguém havia tido notícias dela desde o dia 9 de fevereiro. Todos expressavam preocupação, mas ninguém possuía informações que pudessem indicar seu paradeiro. Na tentativa de encontrar uma brecha, os detetives descobriram um detalhe interessante sobre Steven. Sua carteira de motorista havia sido suspensa. Eles decidiram usar isso como forma de pressão. Os policiais esperaram até que Steven dirigisse e o prenderam por infração. Contudo, a prisão acabou tendo o efeito contrário. Steven sentiu-se perseguido injustamente pela polícia, o que aumentou ainda mais sua frustração e desconfiança. Mais uma vez, seu advogado o libertou rapidamente, e Steven voltou para casa sem oferecer novas informações. Imperturbável, a polícia continuou sua investigação, direcionando agora sua atenção para os registros telefônicos de Tara. De acordo com os dados, sua última ligação foi feita no dia de seu desaparecimento, quando ela telefonou para Steven do aeroporto para avisar que em breve estaria em casa. Depois disso, o celular de Tara mostrou uma série de chamadas perdidas de Steven, todas encaminhadas para essa caixa postal. Os detetives ouviram as gravações e encontraram uma mistura de emoções nas mensagens deixadas por ele. Repetidamente, Steven suplicava para que Tara atendesse o telefone ou retornasse a ligação. Em algumas mensagens, ele soava irritado, acusando-a de negligenciar os filhos. Em outras, parecia genuinamente preocupado, implorando para que ela voltasse para casa pelo bem da família. O que intrigou ainda mais os detetives foi o fato de que o celular de Tara havia sido desligado mais tarde naquela mesma noite. Dados da operadora indicavam que a última conexão com uma torre de celular ocorreu nas proximidades da casa dos Grant. Isso coincidia com o relato de Steven sobre ela ter saído de casa naquela noite, mas ainda deixava muitas perguntas sem resposta. Curiosamente, durante esse período, os registros mostravam nenhuma ligação recebida, apesar da afirmação de Steven de que alguém havia telefonado para Tara antes de ela sair. Essa discrepância adicionou mais uma camada de complexidade ao caso. Sua preocupação com Tara e sua raiva por sua ausência pareciam reais, mas isso não o inocentava aos olhos dos investigadores. Embora eles evitassem rotulá-lo imediatamente como suspeito, ele continuava sob forte vigilância, enquanto a investigação lutava para avançar. Sem novas pistas, Steven tornou-se cada vez mais frustrado com a polícia, acusando-os de desperdiçar tempo valioso ao focar nele, em vez de procurar ativamente por Tara. Paralelamente, ele passou a se envolver intensamente com a mídia, que cobria o caso desde os primeiros dias. O desaparecimento misterioso de Tara rapidamente capturou o interesse público, e os veículos de comunicação começaram a oferecer cobertura contínua do drama que se desenrolava. Steven apareceu diante das câmeras quase todos os dias, fazendo apelos emocionados para que Tara voltasse para casa, com seu rosto tomado pela dor estampado em noticiários de todo o país. Conforme o caso ganhava destaque, a atenção se voltou para a situação doméstica da família. A empresa pela qual Steven e Tara haviam contratado sua babá alemã decidiu intervir, citando o crescente escrutínio público. Resolveram enviar a jovem de volta ao seu país de origem. Antes de sua partida, ela forneceu uma declaração detalhada à polícia, elogiando seu tempo na casa dos Grant e descrevendo suas responsabilidades.
No entanto, ela também mencionou que na noite em que Tara havia retornado de viagem, ela própria estava em um bar com amigos. Quando voltou para casa mais tarde, viu Steven em um estado visivelmente agitado. Ele informou que Tara havia saído de casa após uma discussão. Apesar da recusa cada vez mais hostil de Steven em cooperar totalmente com as autoridades, ele surpreendeu muitos ao contratar um investigador particular. O detetive, um ex-agente do FBI, iniciou sua própria investigação sobre o desaparecimento de Tara, mas assim como a polícia, não conseguiu encontrar nenhuma pista significativa. Com poucas opções restantes, os investigadores decidiram revisitar o passado da família, aprofundando-se nos registros da agência de babás. Essa verificação levou a uma revelação surpreendente. Antes de contratar a babá alemã, Steven e Tara haviam empregado 6 diferentes babás, todas as quais deixaram o cargo em um curto espaço de tempo. Intrigados, os detetives localizaram essas ex-funcionárias e conduziram entrevistas. Quase todas descreveram o comportamento de Steven como estranho e profundamente perturbador. Relataram incidentes em que ele vasculhava seus pertences pessoais sem permissão, fazia perguntas inapropriadas e invasivas e frequentemente as humilhava com gritos e insultos. Muitas admitiram ter saído do emprego porque temiam por sua segurança. Os detetives não puderam deixar de notar o contraste gritante entre esses relatos e o depoimento positivo da última babá. Essa discrepância os levou a pedir autorização para monitorar suas comunicações, na esperança de encontrar contradições. O que descobriram excedeu todas as expectativas. Através da análise de seus e-mails e registros telefônicos, os investigadores descobriram que a jovem babá mantinha um relacionamento amoroso com Steven. Os dois haviam se envolvido em um caso durante as frequentes viagens de negócios de Tara, uma relação que persistiu até o momento em que a babá foi enviada de volta à Alemanha. Embora essa descoberta lançasse uma nova luz sobre o caráter de Steven e suas ações durante as ausências de Tara, ela ainda não constituía prova direta de envolvimento no desaparecimento. A polícia continuou buscando outras pistas. Conversas com a família e amigos de Tara pintaram um retrato preocupante de seu casamento. Quase todos que a conheciam expressaram desaprovação em relação a Steven, descrevendo-o como controlador, manipulador e socialmente desagradável. Muitos relataram situações em que Steven tentava controlar cada aspecto da vida de Tara, monitorando seus movimentos e afastando-a de seus entes queridos. As suspeitas aumentaram quando uma ex-namorada de Steven entrou em contato com a polícia. Ela revelou que ele havia retomado contato com ela meses antes e começou a expressar insatisfação com Tara, acusando-a de traição com o chefe. Steven chegou a confidenciar que instalaram software de espionagem no computador de Tara para ler suas mensagens privadas, embora tenha admitido não ter encontrado provas que apoiassem suas suspeitas. Essas revelações perturbadoras fortaleceram a teoria crescente de que Steven poderia estar envolvido no desaparecimento da esposa. Contudo, especulações não bastavam. A polícia precisava de provas concretas. Com o passar das semanas e sem qualquer sinal de Tara, os investigadores começaram a considerar a sombria possibilidade de que ela já não estivesse viva. Eles organizaram buscas extensas, recrutando voluntários para vasculhar as áreas ao redor da residência dos Grant. Um grande parque próximo também foi incluído na varredura. Durante vários dias, equipes de busca revistaram meticulosamente o terreno, examinando cada canto, mas seus esforços não produziram resultados. O avanço decisivo veio em 28 de fevereiro, quase 3 semanas após o desaparecimento de Tara. Uma moradora local, que acompanhava o caso e as buscas, decidiu ficar atenta durante sua caminhada habitual pelo parque. Sua atenção foi recompensada quando ela se deparou com algo estranho sob uma árvore, em uma trilha isolada. Parcialmente enterrado sob galhos e neve, havia um saco plástico que parecia fora de lugar. Ao olhar através do material translúcido, ela percebeu um conteúdo incomum. Luvas de borracha, o que pareciam ser fragmentos metálicos, e uma substância avermelhada escura acumulada no fundo. Assustada, a mulher levou o saco até as autoridades e relatou a descoberta.
Os detetives imediatamente compreenderam a gravidade da situação ao suspeitarem que o líquido poderia ser sangue, enviando o material ao laboratório para análise. Entretanto, surgiu um obstáculo significativo. Os peritos informaram que, devido ao acúmulo de casos pendentes, a análise de DNA poderia levar até 2 meses. Apesar da demora, um exame preliminar confirmou que a substância era sangue humano. Essa descoberta mudou completamente o rumo da investigação. A polícia concentrou então seus esforços de busca ao redor do parque onde o saco havia sido encontrado, mobilizando todos os recursos disponíveis, incluindo cães farejadores e voluntários, para procurar mais evidências. Enquanto isso, Steven optou por não participar das buscas, alegando que a polícia o tratava com parcialidade. Em vez disso, voltou-se novamente para a mídia, concedendo uma entrevista longa e controversa a um importante canal de notícias. Durante a entrevista, Steven fez várias declarações ofensivas sobre Tara, acusando-a de negligenciar a família. Chamou-a de mamãe e se vangloriou de ser o principal cuidador dos filhos, afirmando que era uma melhor mãe do que Tara jamais fora. Quando questionado sobre a situação financeira e se dependia da renda de Tara, Steven ficou visivelmente irritado. Ele insistiu que não precisava de 1 centavo dela e acusou os repórteres de tentarem manchar sua reputação. Acrescentando ainda mais polêmica, Steven alegou que Tara havia sido infiel, embora não apresentasse nenhuma prova. Durante toda a entrevista, ele se apresentou como vítima de um casamento difícil, criticando Tara repetidamente e retratando sua ausência como um alívio, e não uma tragédia. Enquanto Steven se ocupava com sua aparição na mídia, os detetives finalmente conseguiram uma grande vitória. Anteriormente, seus pedidos de mandado de busca para a casa dos Grant haviam sido negados por falta de evidências. Mas a descoberta do saco plástico manchado de sangue no parque forneceu base suficiente para que um juiz concedesse o mandado. Munidos dessa autorização, os policiais chegaram à residência dos Grant. Coincidentemente, Steven retornou para casa no mesmo momento. Os detetives informaram sobre o mandado, e Steven permitiu a entrada, embora tenha imediatamente contatado seu advogado. Quando o advogado perguntou se Steven estava preso, os policiais confirmaram que não estava. Aproveitando a situação, Steven disse que sairia para passear com o cachorro, pegou o animal e deixou a casa. Dentro da residência, os detetives iniciaram uma busca meticulosa, examinando cada cômodo. Por fim, chegaram à garagem, onde uma descoberta assustadora os aguardava. Um grande container verde chamou a atenção de um dos oficiais, que decidiu verificar o conteúdo. Dentro, encontrou vários sacos plásticos bem lacrados. Ao abrir cuidadosamente um deles, o policial descobriu uma substância não identificada e o que parecia ser roupa feminina. Outro saco revelou uma cena ainda mais horripilante. Algo que parecia restos humanos. Ao todo, 5 sacos foram recuperados do container, e o conteúdo confirmou o impensável. Eles continham partes desmembradas do corpo de uma mulher. Os detetives rapidamente concluíram que haviam encontrado os restos mortais de Tara Grant e que Steven agora era o principal suspeito de seu assassinato. A prioridade imediata mudou para localizar Steven, que ainda não havia retornado de sua suposta caminhada. Temendo que ele pudesse fugir ou representar uma ameaça a outras pessoas, a polícia iniciou uma caçada humana. Ao mesmo tempo, foram chamados reforços para expandir a busca no parque, pois os detetives suspeitavam que nem todos os restos mortais de Tara estavam na garagem. Mais de 100 oficiais dos distritos vizinhos se juntaram ao esforço. A diligência deles logo foi recompensada. A algumas centenas de metros do local da descoberta inicial, encontraram partes adicionais do corpo, incluindo uma cabeça. As temperaturas congelantes haviam preservado os restos, permitindo que os peritos confirmassem sua identidade como sendo de Tara. Quando a noite caiu, a busca foi temporariamente suspensa, mas estava claro que um progresso significativo havia sido feito. Enquanto isso, a caçada por Steven se intensificava. Os detetives entraram em contato com seus amigos e conhecidos, esperando rastrear seus movimentos.
Um amigo revelou que Steven o havia ligado pouco depois do início da busca em sua casa, pedindo para ser buscado. O amigo atendeu, encontrando Steven em uma rua próxima e levando-o para sua própria casa. Durante o trajeto, o amigo notou o comportamento errático de Steven. Ele parecia apavorado, suas mãos tremiam incontrolavelmente e parecia à beira de um colapso emocional. Assim que chegaram à casa do amigo, Steven expressou o desejo de ver seus filhos, que estavam hospedados com sua irmã em outro estado. Ele pediu para pegar emprestado o veículo do amigo, uma caminhonete, e saiu logo em seguida. Utilizando dados do telefone e da atividade do cartão de crédito de Steven, os detetives conseguiram reconstruir seus movimentos. Viram que Steven havia sacado dinheiro várias vezes a caminho do estado vizinho e ligado para sua irmã, o que fez com que a polícia percebesse que ele estava indo ver os filhos e imediatamente partisse nessa direção. Então, em um acontecimento chocante, a polícia recebeu uma ligação internacional da Alemanha. A pessoa na linha era ninguém menos que a babá com quem Steven havia mantido um relacionamento amoroso. Sua voz tremia ao revelar informações estarrecedoras. Steven acabara de ligar para ela e confessar que havia matado Tara. Ela descreveu a conversa em detalhes vívidos, enfatizando o tom frenético de Steven e o relato fragmentado dos eventos. Segundo ela, Steven admitiu que a discussão entre ele e Tara havia escalado para um nível incontrolável naquela noite. Os ânimos se exaltaram, acusações foram trocadas e o clima tornou-se cada vez mais tenso. No auge da discussão, Steven afirmou que Tara o havia atingido no rosto. Consumido pela raiva, Steven perdeu totalmente o controle e a empurrou violentamente. A força do empurrão fez Tara perder o equilíbrio e cair para trás, batendo a cabeça com força no chão. Steven contou a babá que a queda foi fatal e que ele entrou em pânico ao perceber que ela não estava mais respirando. A polícia, que já nutria fortes suspeitas sobre Steven, agora tinha o que considerava ser uma confissão direta, mesmo que transmitida por uma terceira pessoa. Essa informação os impulsionou à ação, lançando uma caçada intensiva para capturá-lo. Eles sabiam que o tempo era essencial, já que o estado emocional de Steven o tornava imprevisível e potencialmente perigoso. Os oficiais vasculharam a área ao longo da rodovia que levava ao estado vizinho, concentrando-se em locais onde Steven pudesse ter fugido para evitar a captura. Após horas de busca, encontraram uma pista crucial. O carro do amigo de Steven, abandonado perto da entrada de um vasto parque nacional. Mas Steven não estava à vista. Suspeitando que ele havia desaparecido na densa floresta do parque, a polícia iniciou uma busca minuciosa, usando câmeras de imagem térmica. Depois de várias horas exaustivas, conseguiram localizá-lo nas profundezas da mata. Steven foi encontrado deitado sob uma árvore, vestindo apenas roupas leves, apesar das temperaturas congelantes. Os policiais rapidamente perceberam que ele sofria de hipotermia severa e mal conseguia falar de forma coerente. Seu estado mental parecia ter se deteriorado. Ele murmurava frases sem sentido e parecia estar falando com as árvores ao redor. Reconhecendo a urgência da situação, os oficiais chamaram um helicóptero para resgate aéreo. Steven foi transportado para o hospital mais próximo, onde os médicos lutaram para estabilizá-lo. Sua temperatura corporal havia despencado para perigosos 31 graus Celsius, mas após cuidados intensivos, a equipe médica conseguiu salvar sua vida. Levou dias para que ele recuperasse completamente a consciência. Enquanto Steven ainda estava hospitalizado, a polícia formalmente o acusou do assassinato de Tara. A notícia das acusações causou comoção na comunidade e no meio jurídico. O advogado de Steven, que até então havia sido firme na defesa do cliente, de repente anunciou sua retirada do caso. Quando questionado sobre sua decisão, o advogado fez uma declaração enigmática, porém devastadora. Eu preciso conseguir me olhar no espelho todas as manhãs. Um novo advogado foi designado a Steven, mas o caso já havia tomado um rumo significativo. Enquanto isso, os especialistas forenses começaram a análise meticulosa dos restos mortais de Tara. A investigação foi liderada por um dos patologistas mais renomados do país,
um profissional cujos casos de destaque incluíam o assassinato de JFK e o de John Bennett Ramsey. Após uma análise minuciosa, o especialista apresentou uma conclusão arrepiante. A história de Steven não correspondia às evidências. Embora ele afirmasse que a morte de Tara havia resultado de uma lesão na cabeça causada pela queda, a autópsia revelou uma verdade muito mais sombria. A causa real da morte de Tara foi estrangulamento. Quando Steven recuperou a consciência, os detetives o visitaram no hospital para confrontá-lo com as novas provas. Inicialmente hesitante, Steven acabou cedendo e forneceu um relato mais detalhado do que ocorreu naquela noite. Ele admitiu que, quando Tara chegou em casa e anunciou que precisava partir um dia antes do previsto, a discussão entre eles se intensificou rapidamente. Steven descreveu-se gritando com ela, e quando ela tentou sair do cômodo, ele agarrou seu braço. Em resposta, Tara lhe deu um tapa, e ele revidou atingindo-a de volta. Consumido pela raiva, Steven confessou ter estrangulado Tara até que ela parasse de se mover. Segundo Steven, o pânico se instalou imediatamente após a morte de Tara. Sem saber o que fazer, ele arrastou o corpo sem vida dela do segundo andar até a garagem e o colocou no porta-malas do carro. Ele se recordou de ouvir a porta da frente se abrindo logo em seguida, quando a babá retornou para casa. Pensando rapidamente, Steven disse a ela que Tara havia acabado de sair depois de outra discussão. A babá, sem suspeitar de nada, acreditou nele e foi para o quarto. Na manhã seguinte, Steven transportou o corpo de Tara para a oficina de seu pai, certificando-se de que não havia outros trabalhadores presentes. Lá, em um esforço sombrio e calculado para encobrir seu crime, ele destruiu todos os documentos e pertences pessoais de Tara. Steven, então, desmembrou o corpo usando uma serra. Ele admitiu que o processo foi tão horrível que vomitou 2 vezes, mas se convenceu a continuar, repetindo para si mesmo: "Se você não fizer isso, vai acabar preso pelo resto da vida." Depois de várias horas, ele embalou os restos em sacos plásticos que colocou dentro de um grande container. Voltou para casa naquele mesmo dia, deixando o container no porta-malas do carro de Tara por vários dias, enquanto elaborava um plano para se livrar 2 restos e criar um álibi para si mesmo. Em uma reviravolta macabra, Steven revelou como usou o trenó de neve dos filhos para transportar o container até o parque onde os restos seriam descobertos depois. Ele descreveu como puxou o trenó até uma área remota para evitar ser visto. Em certo momento, a corda escapou de suas mãos, fazendo o trenó deslizar morro abaixo e virar. A tampa do container se abriu, derramando o conteúdo horripilante. Steven rapidamente recolheu os restos, os colocou de volta nas bolsas e seguiu para um local ainda mais isolado, onde os enterrou sob neve e galhos antes de retornar para casa. Quando a polícia finalmente iniciou a busca no parque, a fachada cuidadosamente construída por Steven começou a desmoronar. O pânico o dominou ao perceber a gravidade do que havia feito. Ele se lembrava vividamente de que um dos sacos contendo os restos de Tara, o maior deles, havia sido mal escondido, aumentando a probabilidade de ser descoberto. Movido por esse medo, Steven voltou ao parque sob a cobertura da escuridão, recuperou vários dos sacos e os carregou nos ombros. Ele os levou até a oficina do pai, onde os colocou no telhado, esperando que o local atrasasse sua descoberta. No dia anterior à sua entrevista televisionada, ele voltou à oficina para recuperar os sacos, colocando-os no container que havia trazido de casa. De volta à garagem, deixou-os lá, presumindo que agora estavam escondidos com segurança. Para seu desespero, no dia seguinte, a polícia obteve um mandado de busca para sua casa. Em uma confissão subsequente, Steven revelou que, quando o peso de suas ações se tornou inegável, ele havia cogitado acabar com a própria vida em vez de enfrentar a justiça. Apesar de quase morrer congelado na floresta, ele acabou não tendo coragem de concretizar o plano. Em vez disso, rendeu-se, embora seu comportamento durante os interrogatórios tenha chocado os investigadores. Durante suas conversas com a polícia, Steven não demonstrou nenhum sinal de arrependimento. Pelo contrário,
Frequentemente sorria ou até fazia piadas enquanto descrevia os detalhes horripilantes de como havia se livrado do corpo de Tara, gelando o sangue de todos os presentes com sua falta de empatia. Enquanto aguardava o julgamento na prisão, seus filhos permaneceram sob os cuidados de sua irmã. Essa situação perturbou profundamente a família de Tara, que acreditava que a irmã de Steven não era apta para criá-los. Determinados a proporcionar um ambiente mais estável para as crianças, os parentes de Tara travaram uma batalha judicial pela guarda. Eventualmente conseguiram, e as crianças foram colocadas sob os cuidados da irmã de Tara, embora a família de Steven mantivesse direitos de visitação. O assassinato de Tara havia capturado a atenção de milhões em todo o país, e Steven parecia deleitar-se com a notoriedade. Enquanto aguardava o julgamento, começou a escrever um livro sobre sua vida e os eventos que levaram ao crime. Ele discutia esses planos extensivamente com sua irmã, que apoiava seus esforços e até sugeriu a possibilidade de uma adaptação cinematográfica. Steven acolheu essas ideias com entusiasmo, especulando qual ator famoso poderia interpretá-lo no filme. Durante o julgamento, revelações perturbadoras emergiram, prejudicando ainda mais a credibilidade de Steven. Seus filhos, que haviam testemunhado o crime, contaram suas lembranças à tia. Eles revelaram que na noite do assassinato, ouviram gritos e saíram do quarto, apenas para ver o pai atacando a mãe. Esse testemunho, embora não tenha sido introduzido no tribunal, tornou-se de conhecimento público quando a mídia o noticiou. Os parentes de Steven, no entanto, descartaram o relato das crianças como invenção, continuando a defendê-lo apesar das crescentes provas de sua culpa. O julgamento começou em novembro de 2007, e a culpa de Steven nunca esteve em dúvida. Ele admitiu abertamente o crime, mas seu novo advogado tentou argumentar por clemência. A defesa alegou que anos de conflitos conjugais, agravados pelas ausências frequentes de Tara devido ao trabalho, haviam levado Steven a agir em um momento de raiva incontrolável. Apesar dos esforços da defesa, a acusação não conseguiu provar que Steven havia premeditado o assassinato. Como resultado, o júri teve que considerar se o crime se enquadrava em assassinato de primeiro grau. No final, determinou-se que Steven havia matado Tara em um acesso de fúria, o que se encaixava melhor nos critérios de assassinato de segundo grau. Ainda assim, o júri foi unânime em sua decisão de responsabilizar Steven Grant. Em 21 de dezembro de 2007, Steven foi considerado culpado e condenado a um mínimo de 50 anos de prisão, garantindo que não seria elegível para liberdade condicional até 2058. As consequências do julgamento foram devastadoras para a família de Steven. Em 2008, veio a notícia de que o pai de Steven, que havia se recusado consistentemente a apoiar o filho, havia tirado a própria vida. O velho Grant, dominado pela vergonha e incapaz de lidar com os atos hediondos do filho, foi encontrado morto em sua casa.